Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Amateur, Operação Vingança, que é um novo filme dirigido por James House, que é adaptado do livro de 1981, escrito pelo Robert Littell, que na época, inclusive, ganhou um filme. E ao avaliar essa versão de 2025, que é estrelada pelo Rami Malek, eu penso que tá aí justamente o problema. Um livro que tem uma situação específica, pensada para o contexto de Guerra Fria, com toda uma vinculação crítica quanto à CIA daquele período, que aí acaba sendo atualizada de maneira superficial. Trata mais sobre a tecnologia contemporânea, drones, uso de celulares, mas não vai muito além porque aí os problemas ficariam mais evidentes e por isso que simbolicamente existe um pacto de silêncio do filme com o público para quem sabe trazer uma que outra cena de entretenimento. Avaliar o longa com isso acaba colocando para perspectiva pelo que a produção mira a franquia Jason Bourne, que inclusive está para ser retomada, quem sabe até mesmo na Netflix, só que com essas ideias que Bourne coloca no começo dos anos 2000 como importantes para repensar um viés de espionagem, sendo que esse longa se aproxima muitas vezes disso e depois trata de colocar um personagem bem diferente, que é interpretado então pelo Rami Malek. Eu até estava olhando, mas a gente fala tanto, né, depois de vitórias do Oscar, da tal maldição do Oscar, esse é o primeiro trabalho de protagonismo do Rami Malek no cinema desde a vitória por Bohemian Rhapsody. E apenas como curiosidade, né, cerca de 20 anos atrás, a antiga Fox tinha os direitos desse filme, pensou no Hugh Jackman como estrela. O projeto foi abandonado, foi retomado com o Rami Malek depois da vitória dele no Oscar e só saiu mesmo 2 anos atrás. Bom, não é novidade na espionagem, né, histórias que não levam em conta justamente aquele agente que sabe tudo ou que tem muita habilidade. No caso do filme de hoje, até a lógica passa por uma outra perspectiva, de uma pessoa de QI alto, extremamente inteligente, mas que não sabe manipular uma arma. Então, esse é o diferencial. No final das contas, a gente vai acompanhar uma Eurotrip do personagem do Rami Malek, altos e baixos, tem muita questão quanto à sua habilidade em umas situações e falta dela em tantas outras para conduzir, então, um filme que também tem aí a vingança colocada no título em português, né, como fundamental. Só que nós temos um pacto de silêncio, e esse pacto de silêncio é colocado em perspectiva já com 10 minutos de filme, que é o seguinte: não questione muito das decisões tomadas, não questione muito da tecnologia, do porquê que você vai lidar com noções básicas de criptografia, mas é melhor, por exemplo, não pensar muito em rastreadores, não pensar muito na agência de inteligência, que é a CIA, né, porque aí os problemas podem comprometer totalmente a experiência. O longa, daí ele começa a criar suas próprias armadilhas, ele precisa mostrar um personagem habilidoso em muitas situações, que, como eu disse, a história é toda fechada nesse contexto dos anos 80 e aí acaba sendo atualizada para a perspectiva contemporânea, mas você sente isso. É aquela coisa que na década de 80 era perfeita para a tecnologia da época, que hoje em dia, com aparato de vigilância, repercussão, redes sociais, celulares, todas as situações elas se tornam bizarras e quando o filme tenta armar explicações, aí fica ainda pior. Charles Heller, interpretado por Malek, é um analista de criptografia da CIA que vê sua vida mudar totalmente quando a sua esposa é assassinada. Movido pelo luto e pela sede de vingança, ele chantageia seus superiores para receber treinamento de campo e caçar os responsáveis. Nós temos aí essa suspensão de descrença tão importante para o cinema, né, mas especialmente importante para esse filme, na ótica da espionagem, quando o próprio longa pauta pela credibilidade, de armar uma situação na CIA, de colocar a CIA como aquela agência que acaba interferindo e acobertando seus próprios crimes. O diferencial é que o personagem do Rami Malek sabe disso tudo, a esposa dele morreu, ele não confia que a CIA daria a resposta desejada. O que ele vai fazer? Ele vai atrás dos responsáveis por conta própria. Aí olha como é feita essa tal atualização tecnológica, né? Nós temos então drones, tem uma cena que acaba colocando os drones como, né, de grande prioridade, tem o uso dos celulares, a vigilância instantânea. O longa ele foi pensado para uma situação em que o reconhecimento facial era uma ferramenta da ficção científica
E olha, era uma ferramenta que você iria explorar muito da imaginação ainda. Ele não consegue fazer essa atualização para lidar com todo um viés tecnológico que seria fundamental, por exemplo, para a passagem entre países quando uma pessoa está atrás de uma série de criminosos. Aí os planos são mirabolantes e sempre tem aquela questão, bom, mas ele é um analista e é uma pessoa normal, então da mesma forma que ele teve um rápido treinamento de campo, ele vai precisar ver um vídeo do YouTube para conseguir abrir uma porta. Para tornar ainda mais improvável toda essa situação, nós temos o Rami Malek como o personagem principal. E aqui provavelmente o espectador conheça ele de Mr. Robot, do já citado Bohemian Rhapsody, que ele foi premiado inclusive, só que a seleção para esse filme eu considero que não foi feliz. A fala contida, a postura corporal tensa e o olhar distante tornam todas as cenas de ação envolvendo o ator bem decepcionantes. Só que da mesma forma que o diretor faz com que tudo seja tratado com grau de urgência acentuado, o ator faz com que uma cena de luto tenha o mesmo impacto emotivo do que uma cena dele tomando café. Eu até penso que existe um referencial simbólico na franquia Bourne, mas a ideia era, se distancia do tipo de agente que é o Jason Bourne, cria algo diferente, né? Tenha esse afastamento. E o Rami Malek levou isso ao pé da letra porque o afastamento e esse distanciamento ele é ruim para o desenvolvimento da história. Aí, quando a gente analisa a estrutura do longa, algo me chamou a atenção também. O elenco é muito bom. O Lawrence Fishburne, a Katrina Balfe, nós temos também a personagem da Rachel Brosnahan, que aparece rapidamente, completamente esquecida nessa história, mas o que me chamou a atenção é que o filme ele não consegue sustentar dois coadjuvantes de maior impacto ao mesmo tempo. Quando um chama mais atenção, outro precisa ou ser escanteado ou simplesmente ser esquecido. Isso, infelizmente, mostra que as conexões não são boas até para lidar com um cenário de perseguição na Europa, de busca por criminosos em diferentes países. Isso, infelizmente, fica abaixo, não é bem feito. Ainda assim, eu penso que existem boas ideias nas cenas de ação. Quando o impacto da ação chega e você não tem a luta corpo a corpo, não tem essa questão da habilidade com armas como um diferencial, o protagonista precisa procurar por outros planos. Tem uma cena que parece que foi retirada de um game da franquia Hitman, quando você precisa analisar o cenário e ver uma forma inventiva de lidar com a vítima. Só que no final das contas nós temos um filme que envolve vingança. Eu não vou entrar com spoilers nesse vídeo, mas o filme conta com uma cena que eu considero bem constrangedora no que diz respeito a herói contra vilão. Se é que dá para colocar a palavra herói em perspectiva, porque isso é problematizado no próprio filme, né? A mulher do protagonista acaba falecendo, ele sai para se vingar. O próprio filme coloca, será que ele não se tornou uma pessoa mal também? Porque existe uma série de crimes que ele acaba cometendo e um caos em diferentes cidades. A maneira como o filme tenta criar um arco simbólico para explicar isso é realmente vexatória. A maior decepção é que não é um filme mal produzido, é um filme que existe um pensamento no que diz respeito a deslocamento, existe uma ideia de trazer uma crítica a uma agência de inteligência como a CIA, que de fato acaba interferindo, só que isso não é bem pautado. Eu falei sobre a escolha do Rami Malek, não me pareceu a mais acertada para um longa desse tipo, mas é um filme que tem uma linha da moralidade de tomada de decisão, passa por várias situações e se tivesse algum trabalho melhor para atualização no que diz respeito a lidar com a tecnologia, de lidar com diferentes cenários, de conseguir trazer uma integração de fato entre personagens, a experiência seria melhor. Eu gostei ainda assim, muitas vezes, de momentos de tensão que são construídos, mas eu destaco o desenvolvimento precário em muitos casos como algo negativo. Para a Operação Vingança, nota 5. Em muitos casos, quando tem um problema, algo mais complexo, esconde isso numa tela de computador, coloca algo envolvendo criptografia e coloca a culpa na CIA. É o mais fácil a fazer, não vai gerar problemas e não vai confundir o público. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!